Saudações, Alcateia! Hoje vamos mergulhar na história dos Benandanti, uma comunidade secreta da Itália que se transformava em lobos para combater bruxas e seres demoníacos e proteger suas colheitas. Esses guerreiros da noite lutavam em batalhas sobrenaturais para garantir a prosperidade de suas vilas. Então, quer saber mais? Me permita que vou lhes contar. Benandanti, os defensores que assumiram a forma de lobos. Os Benandanti eram um grupo singular de indivíduos que viveram na região de Friuli, no nordeste da Itália, durante os séculos XVI e XVII. O nome Benandanti traduz-se como os que andam bem ou os que fazem o bem, refletindo a visão que esses indivíduos tinham de si mesmos como protetores da comunidade e defensores das boas colheitas. Suas crenças e práticas foram documentadas principalmente através dos processos inquisitoriais que ocorreram quando começaram a ser perseguidos pela Inquisição. Origens e crenças dos Benandanti. Os Benandanti acreditavam que nasciam com uma característica especial chamada caul, uma membrana amniótica que cobria a cabeça ao nascer. Esse fenômeno era considerado um sinal de que a criança tinha habilidades sobrenaturais e estava destinada a proteger sua comunidade contra as forças do mal. Essa marca era vista como um dom, mas também um fardo, pois os Benandanti tinham que enfrentar desafios sobrenaturais e lutar contra o mal em nome da proteção de suas aldeias. As batalhas espirituais. Durante certas noites do ano, especialmente nas épocas de transição das estações, como o solstício de verão, equinócio de outono e outras festividades agrícolas, os Benandanti acreditavam que suas almas deixavam seus corpos enquanto dormiam. Nessas ocasiões, eles se transformavam em animais, frequentemente descritos como lobos, gatos ou até mesmo borboletas, e lutavam contra bruxas e espíritos malignos em campos espirituais. Essas batalhas determinavam a sorte das colheitas. Se vencessem, a comunidade desfrutaria de boas colheitas e prosperidade. Se perdessem, a fome e a miséria seriam a consequência. Rituais e práticas. Além das batalhas noturnas, os Benandanti realizavam diversos rituais e cerimônias para proteger as plantações e garantir a prosperidade. Eles eram conhecidos por suas habilidades como curandeiros e tinham conhecimentos profundos sobre ervas e remédios naturais. Os rituais muitas vezes envolviam a realização de cerimônias em campos de cultivo e a invocação de espíritos protetores para afastar o mal. Conflito com a Inquisição. No final do século XVI, a Inquisição começou a se interessar pelos Benandanti, inicialmente atraída por relatos de práticas não ortodoxas e sobrenaturais. A primeira investigação significativa começou em 1575, quando um membro dos Benandanti, Paolo Gasparuto, foi denunciado por suas crenças e práticas incomuns. A Inquisição iniciou um processo para determinar se essas práticas eram heréticas ou se envolviam bruxaria. Julgamentos e tortura. Os julgamentos dos Benandanti foram marcados por intensas sessões de tortura e interrogatórios. Os inquisidores, muitas vezes, não compreendiam completamente a natureza das práticas dos Benandanti e estavam ansiosos para encontrar evidências de heresia e bruxaria. Sob tortura, alguns Benandanti confessaram práticas que nunca haviam realizado, descrevendo encontros noturnos com espíritos e demônios, batalhas espirituais e pactos com o diabo. Essas confissões eram frequentemente exageradas ou inventadas para satisfazer as expectativas dos inquisidores. Os inquisidores tentaram forçar os Benandanti a confessar que eram bruxos ou hereges servindo ao diabo.
Muitos Benandanti, apesar de suas confissões sob coação, insistiam que suas práticas eram destinadas a combater o mal e proteger suas comunidades, e não para servir a forças demoníacas. Processos e condenações. A Inquisição condenou muitos Benandanti à excomunhão, prisão ou execução. As condenações muitas vezes se baseavam mais em confissões obtidas sob tortura do que em evidências concretas. Embora alguns fossem condenados à morte, a maioria dos casos resultou em penas menos severas, como prisão ou ostracismo social. O processo culminou na marginalização e extinção gradual do grupo. O declínio dos Benandanti. Apesar dos esforços para reprimir os Benandanti, suas práticas e crenças sobreviveram em formas mais sutis e subterrâneas. O grupo foi marginalizado e gradualmente desapareceu, especialmente no final do século XVII. O aumento da repressão e a forte influência da Igreja Católica contribuíram para a supressão das tradições dos Benandanti. Redescoberta e legado. O interesse pelos Benandanti foi renovado no século XX, quando o historiador italiano Carlo Ginzburg estudou os registros dos julgamentos inquisitoriais e publicou o livro Os Benandanti, Bruxaria e Cultos Agrários, entre os séculos XVI e XVII. Ginzburg argumentou que os Benandanti representavam uma sobrevivência de antigas crenças pagãs e rituais xamânicos que foram reinterpretados à luz do cristianismo. Ele sugeriu que os Benandanti eram parte de uma tradição mais ampla de cultos agrários e práticas espirituais que existiram antes da imposição do cristianismo dominante. O impacto cultural. A história dos Benandanti oferece uma visão fascinante do choque entre crenças populares e a ortodoxia religiosa. Eles são um exemplo de como práticas culturais e espirituais antigas podem ser mal interpretadas e reprimidas por instituições poderosas. A história dos Benandanti também destaca a complexidade das crenças espirituais e as consequências trágicas que podem ocorrer quando essas crenças entram em conflito com a autoridade religiosa. Os Benandanti foram um grupo singular, cujas práticas espirituais e rituais foram profundamente enraizadas nas tradições culturais de Friuli. Sua história é uma lembrança poderosa do impacto da repressão religiosa e da capacidade das crenças populares de desafiar a ortodoxia. Embora os Benandanti tenham sido em grande parte apagados pela Inquisição, seu legado persiste como um exemplo da luta entre o bem e o mal e da complexidade das tradições espirituais na Europa pré-moderna. Já ouviram falar do livro Blood Lycan, onde dois irmãos, lobisomens, são arrastados para um mundo de sombras e perseguição? Marcados pelo sangue de uma linhagem antiga e temida, eles próprios são criaturas da noite, forjadas na dualidade entre a humanidade e a besta. Ficaram interessados em saber mais? Então permita-me lhes contar. Em um mundo onde a crueldade humana mancha a terra com sangue, a vida de John e seu irmão mais novo, Alec, foi marcada desde cedo por uma linhagem antiga e temida, condenados à fuga, não por terem feito algo, mas por serem simplesmente fortes demais para serem compreendidos. Eles enfrentam a perseguição implacável dos humanos. Os licantropos, ensinados a não interferir no mundo humano, agora se veem obrigados a lutar pela própria sobrevivência, enquanto a humanidade teme o que não consegue compreender e destrói o que não pode controlar. Sozinhos e perdidos, os irmãos se veem diante de uma escolha difícil: seguir os caminhos necessários para sobreviver, independentemente das consequências. Mas o que é o certo a se fazer quando o mundo humano se torna o verdadeiro monstro? Prepare-se para embarcar na jornada de John e Alec em Blood Lycan, uma história de coragem, sobrevivência
e o eterno conflito entre o homem e a besta. A jornada dos lobisomens está prestes a começar. Vocês estão prontos? Se você ficou fascinado pela história de Blood Lycan e a saga dos irmãos Mu, não perca mais tempo. Adquira agora o seu exemplar e mergulhe nessa obra incrível no conforto da sua casa. Acesse o link na descrição e garanta já o seu livro, utilizando o cupom BLOODLUP para obter 15% de desconto em qualquer produto da loja Blood Lycan. Obrigado por acompanhar até o final. Se você gostou e quer explorar mais mistérios que o escuro guarda, não se esqueça de se inscrever no canal. Assim, você ficará por dentro de cada novo vídeo e nunca perderá uma nova revelação. A escuridão guarda segredos que ainda não foram desvendados. Junte-se a nós e continue desbravando os mistérios que a noite esconde. Até o próximo encontro, Alcateia.